Bem, gente, então, boa tarde, né? Continuando o assunto sobre função, essas últimas aulas que eu passei para vocês assistirem, elas estavam trabalhando mais a questão do gráfico, né? Para você aprender a fazer uma leitura do gráfico, ver onde é crescente, decrescente, constante, né? Onde é positivo, onde é negativo. Então, a gente vai trabalhar isso. E o reconhecimento de uma função através do gráfico também, né? A gente viu através do diagrama de flechas que, para ser função, cada elemento do domínio, que são os elementos X, tem que estar associado a um único elemento do contradomínio, que são os elementos Y. Então, agora vendo com relação a gráfico, né? Onde a gente sabe que nós temos o eixo X e o eixo Y, que é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, né? Como que ficaria? Então, aqui na questão 32 do livro, está dizendo o seguinte: em um certo instante t igual a zero, então está falando que o tempo é zero, um avião sai do repouso e começa a ganhar velocidade na pista até decolar. Então, né, a gente já tem uma ideia do que um avião faz, né? Ele vai ganhando velocidade até decolar, aí ele sobe, né? Aí, continuando. Mantém velocidade constante no trajeto, então ele continua constante, ou seja, ele vai subir eternamente, porque se ele sobe eternamente, ele vai chegar na Lua, então ele fica com uma velocidade constante. E ao se aproximar do ponto de aterrissagem, reduz a velocidade, pousa e para. Então, aí depois, né, que chega perto, ele reduz a velocidade até parar. Então, ele sai do chão e volta para o chão. Essa é a descrição do que o... Ficou muito esquisito esse meu círculo. Essa é a descrição do enunciado. Aí, visto isso aqui, o gráfico que melhor representa a velocidade v do avião em função do tempo t é... Então, observem. A letra A não pode ser, porque ele só sobe e desce. Não tem aquele momento que o avião está constante. O Jefferson, valor B... Calma aí, deixa eu pegar de novo aqui o chat. Então, Jefferson, o B também não pode ser, porque aqui ele está considerando o tempo negativo. Você está vendo que aqui está o tempo zero. Antes do zero é o quê? Menos 1, menos 2, menos 3. E não existe tempo negativo. Então, isso aqui, ó, não existe. Não pode ser o B. Isso, Guilherme, é a letra D. Ana Júlia, letra D. Aqui, C, no tempo zero, quer dizer que o avião já está aqui no céu. Também não pode ser a letra C. Então, a resposta é a letra D. Ó, no tempo zero, ele ganhou velocidade, subiu, aí ficou constante. Quando chegou perto do lugar, ele diminuiu a velocidade até parar e pousar. Ótimo, Jefferson. Então, a resposta é a letra D. Então, aqui a gente pode observar as situações do gráfico. O que a gente tem aqui? Esse primeiro momento aqui, que ele está subindo, isso aqui a gente diz que o gráfico ele está crescente. Por quê? À medida que os valores do tempo vai aumentando, os valores da velocidade também vão aumentando. Quando maior vai aumentando o tempo, maior aumenta a velocidade. Então, aqui, essa parte que eu vou chamar de 1. Então, no 1... Deixa eu pegar minha caneta. Desse lado. No tempo, nesse 1 aqui, nesse intervalo, nós temos uma parte do gráfico que ele é crescente. Aí, quando você vê aqui, ó, essa parte que eu vou colocar de verde, que ele está, né, mantendo a velocidade, mantendo, né, retinho, a gente diz que é constante. E nessa outra parte, vou colocar de amarelo, observem que ele está caindo, tá vendo? Ó, tá descendo.
Ou seja, à medida que vai aumentando o tempo, está diminuindo a velocidade. Então, nós dissemos que ele é decrescente. Então, a nossa função ela pode ser crescente, constante ou decrescente. Tá ok, gente? Essa questão número 32. Alguma dúvida? Professora, manda o link do Nenhum. Jamboard aí, por favor. Mando. Agora vamos para o próximo. O próximo, deixa eu pegar aqui de pouco em pouco. É o 37. Esse aqui, o Ferreto também teve uma das aulas que ele explicou para vocês, que é identificar quais gráficos representam função, tá? Aí vocês têm que lembrar o quê? Que para ser função, cada elemento pertencente ao domínio, que é o x, tem que estar associado a um único elemento do contradomínio, que é o y. Então, observem aqui. Na letra A, aqui é o meu x, é o meu domínio. Então, cada elemento aqui, ó, da minha reta, ele vai ter que estar associado a um só aqui em cima, que é na minha função. Então, olha só, eu vou tracejar para você ver. Se por acaso isso aqui é o número 3, e aqui eu falo para você que é o 4. Eu estou dizendo que quando o x é 4, o y é 3. Então, o 4 está ligado no 3. Se eu estivesse colocando isso aqui com relação a diagrama, seria assim, ó. O 4 está ligado no 3. Tá? Aqui. Se aqui, por exemplo, é o 1. Aí o 1, ó, ele também vai estar o quê? Associado aqui ao 3. Então, seria assim. O 1 está associado ao 3. Se você observar, esse gráfico, ele é constante. Qualquer número aqui do meu domínio, qualquer x, ó, o menos 1, ele também está associado ao 3. Então, se eu tiver aqui um menos 1, ele está ao 3. Então, qualquer elemento x aqui do meu domínio vai estar associado a esse meu contradomínio ao 3. Se você observar, todos os elementos do meu domínio, que é o x, está associado ao 3, que é um único elemento. Não importa se é o mesmo elemento, mas cada um está associado a apenas um. Então, isso aqui, a letra A, é função. É função. Agora, se você vem aqui na letra D, por exemplo. Se aqui, por exemplo, é o número 3, observem, o 3 está sendo associado ao 1, ao 2, ao 3, ao 4, ao 5. Ou seja, esse meu 3, que é o meu domínio, ele está sendo associado a todos os elementos do meu contradomínio. É como se fosse ao contrário. Aqui é o meu domínio e aqui é o meu contradomínio. Esse meu 3, ele está sendo o quê? Associado a todos. Ou seja, já essa letra D não é função. Porque a gente sabe que para ser função, né, cada elemento de x, que é o eixo das abscissas, tem que estar associado a um único elemento de y, que é o eixo das ordenadas. Olha aqui o B. O B, eu tenho aqui um número. Ele está associado a um só, aqui.
Ah, eu tenho outro aqui. Tá um só. Aqui, um só. Qualquer reta que você fizer aqui, você vai ver que ele só vai ter o quê? Um ponto em comum. Então, esse aqui também é função. Olha C. Se você faz uma reta aqui, vou fazer ela reta. Você vai ver que vai encontrar em dois pontos. Então, você já vai saber que não é função. Por quê? Vou fazer de outra cor. Aqui. Nossa, porque não tá muito reto, né, gente? Vamos tentar. Pronto, vai. Aqui, por exemplo, se eu falo que isso aqui é o número 1, ele está associado a esse, que eu poderia colocar como se fosse meio, e esse que eu poderia colocar como se fosse 1, 2, 3. Ou seja, ele está associado a dois valores de y. Então, esse aqui também não é função. Já a letra E é função. Por que a letra E é função? Se você olhar aqui, ó, vai traçar um ponto. Isso aqui, ó, tá descendo, ó. Isso aqui não tá reto. Isso tem uma curvinha. É até chamada função exponencial. Para cada um valor aqui, você tem um único valor aqui associado, tá? Então, esse aqui também é função que você vai aprender no segundo ano, chamada função exponencial. Vou parar de fazer tanta zoeira aqui nessa função. E essa letra F, mesma coisa. Se você for fazer uma reta aqui, você vai ver que não vai ter pontos duplos, nem triplos, nem nada. Não, não precisa copiar. Isso aqui tem no livro. Só precisa responder, tá? Então, no caso aqui da 37, quando ele pergunta, identifique quais gráficos apresentam função, quais os gráficos que apresentam função? É o A, o B, o E e o F. Por quê? O C e o D, você traça uma reta, você vai ver que ele vai interceptar em mais do que um ponto. Aqui intercepta em 2 pontos e aqui, ó, intercepta em infinitos pontos. Então, por isso, não é função, tá? Tem uma aula do Ferreto só falando isso. Tranquilo, gente? Pode, Jefferson. Esses exercícios que eu estou passando do livro é para a gente o quê? Trabalhar o assunto. Eles não valem nota, tá? O exercício que vale nota vão ser 3 ao total só. Um que a gente já fez, que vale 2 pontos, que esse eu vou dar o visto no caderno quando a gente voltar presencialmente, que é aquela lista com 10 questões sobre função. Aí depois eu vou passar um formulário sobre função afim, mas aí vai ser formulário mesmo na plataforma, para os alunos que têm a plataforma, e para os alunos que não têm, eu vou imprimir e eles vão responder em casa. E a prova valendo 5 pontos. Tá? Esses exercícios é para treinar o assunto mesmo, não é que está valendo ponto, não. A prova vai ser presencial, professora? Vai. Misericórdia. O formulário não, o formulário vai ser, não é que nem esses 2 pontos que a gente já fez, não. E o formulário vale 3 pontos, também não é presencial. O que vai ser presencial é a prova valendo 5. Isso se a gente voltar presencial, né? Porque agora também não garanto mais nada. Podemos ir para o próximo, então? Então, Rocha. os que são gráficos, a letra A, B, E e F. Porque quando você passa uma reta, você só intercepta um ponto. Ou seja, cada elemento de x está associado a um único elemento de y. O próximo já é outra aula do Ferreto, que é o quê? Mostrando o que é o domínio e o que é imagem.
Aí, vale a pena lembrar como que se escreve intervalo, né? Quando a gente aprendeu o que é intervalo. Tem duas formas. Ou você escreve como conjunto, ou como intervalo mesmo, que eu até acho mais fácil. Vou mostrar para vocês. Ó, na 38, determine o domínio, ele quer o domínio, e a imagem. Aí você lembra o que é domínio? Domínio é o conjunto de partida, são os valores de x. A imagem, lembra? Você tem o quê? Tem os valores de y e são os elementos que foram associados, né? Então, por exemplo, se eu tinha isso aqui na minha função, 0, 1, 2. E aqui eu tinha 1, 2, 3, 4. E aí eu associei o 0 no 1, 1 no 2 e o 2 no 3. Aí você lembra? O domínio da função é 0, 1 e 2. E a imagem da minha função é só os associados. Então, só 1, 2 e 3. O 4 não entra porque ele não foi associado. Pode falar, Isaac. Professora, então, eu vou ter que sair, eu posso assistir gravado depois? Pode, claro que pode, Isaac. E a chamada? Não estou fazendo chamada, Isaac. A chamada de vocês, está todo mundo recebendo presença a partir do momento que está socializando na plataforma, tá? Ô, professora, boa tarde. Boa tarde, Thaísa. Foi mal bom? atrás. Valeu, Não tem professora. problema não, Thaísa. Culpa de uma pessoa ali, tá? Eu não vou dizer. Te dá um chute, Thaís. Conheço não, né? Então, vamos lá. Bem, em princípio, a gente está falando o quê? Agora, a nossa função está no plano cartesiano. X, que é o eixo, X, que é o eixo das abscissas, e Y, que é o eixo das ordenadas. Em princípio, essas retas são o quê? São os reais todos. Então, o domínio são os reais, e a imagem, né? O contradomínio são os reais. Ok. Só que se o gráfico está limitado, a gente quer saber aonde que ele está limitado, em qual intervalo dentro dos reais que ele está limitado. Então, se você vem aqui na letra A, você vai ver que o gráfico está limitado aqui e aqui, no eixo X. Ou seja, ele está limitado entre menos 3, bolinha fechada, então, ó, intervalo fechado, até o 7. Então, dentro dos reais, ele está limitado nesse intervalo, tá vendo? Que ele está entre menos 3 e 7, isso no eixo X. Todo mundo viu? Vou apagar isso aqui. Então, se no eixo X ele está limitado entre menos 3 e 7, isso quer dizer que o domínio é o intervalo entre menos 3 e 7. De novo, gente. Aqui o telefone tocou aqui. Ó a letra A. De amarelo. No eixo X, que o eixo X é o domínio, você tem que o gráfico está entre o menos 3 e o 7. Então, o domínio, você pode escrever assim, com uma bolinha fechada. Então, fechado em menos 3, fechado em 7. Pode falar. Pode mandar o link de novo do Jamboard, por favor? Faz de novo o quê? Pode mandar o link do Jamboard de novo, Ah, por pode. favor? Só que a senhora tem que aceitar a solicitação. Coloca no domínio escolar. Está no domínio. Copiar link concluído. Vai lá. Deixa eu Ctrl+V. Tá certinho? Então, domínio é o quê? É o eixo X. A imagem, fazer de outra cor, verde. A imagem vai ser o quê? O eixo Y. Aí no eixo Y você vai ver, o gráfico está entre quem? Tá aqui, ó, entre 3
e 1. Então, ó, entre 1 e 3. Vou voltar porque eu risquei demais. Não dá para vocês enxergarem. Então, olha, ele está exatamente aqui, ó, entre o 1, o gráfico, e o 3. Então, você pode escrever assim, a imagem, como está fechado, ó, a bolinha fechada, então, intervalo fechado. 1 e 3. Ou você vai escrever assim, como intervalo, ou você escreve como conjunto. O que quer dizer isso aqui? Ou, olha, a gente escreve x, porque o domínio são os valores de x, pertence aos reais, tá o quê? Olha, o x está entre quem? Está entre menos 3 e 7. Então, olha, ele é maior ou igual que menos 3 e menor ou igual que 7. Tanto faz escrever desse jeito ou escrever desse jeito. Olha como que você pode escrever a imagem. A imagem já são os y. Então, vai ser y pertence aos reais. Tá o quê? Agora, o meu y está entre 1 e 3. Então, olha aqui o meu y no meio. Então, o y é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 3. Tanto faz escrever como intervalo ou escrever assim como conjunto. Tá? Verdade, agora tá todo mundo aqui. Tranquilo, gente? Então, domínio é o eixo X, imagem é o eixo Y. Aí você vê onde está o gráfico. Vê em qual intervalo. Olha a letra B. Vou fazer sempre o domínio de amarelo. Ó, o domínio é o eixo X. Olha onde está o gráfico. O gráfico está entre 0 e 5, fechado. Então, ou você vai escrever assim, ó, domínio entre 0 e 5, que é o intervalo fechado, ou você escreve x pertence aos reais, tá o quê? Olha o x no meio. O x ele é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 5. Pronto. Isso é meu domínio. Quando você vai na imagem, a imagem você vai ver aonde que ele está, ó, no y. No y ele também está entre 0 e 5. Também está aqui, ó, entre esses dois. Então, mesma coisa. Imagem, intervalo fechado, entre 0 e 5. Ou, lembra, a imagem já são os valores de y. Y pertence aos reais. Tá o quê? Ó o y no meio. O y é maior ou igual que 0, menor ou igual que 5. Isso aqui é até legalzinho, né, não? Ó, a letra C você já vê a bolinha aberta, tá vendo? Quando a bolinha é aberta, vocês lembram que é porque o número não faz parte do intervalo? Então, você não usa mais o igual. Ou então, no intervalo, você não coloca mais ele fechado, ele fica aberto. Então, aqui, o domínio, que é o x. Ó, o meu gráfico tá entre menos 1 e 5. Só que a bolinha tá aberta, tá vendo? Então, nem o menos 1, nem o 5 entra no domínio. Então, a gente escreve assim. Domínio é igual. Ó, o intervalo aberto. Menos 1 e 5. Se for escrever como conjunto, ó, ou x pertence aos reais. Tá o quê? Ó, o x está no meio. Ele é maior que menos 1, não tem o igual, e ele é menor que 5. Não tem o igual, porque a bolinha é aberta. Ó, a mesma coisa vai acontecer na minha imagem. Ó, a imagem, o gráfico agora no Y, ele está entre menos 2 e 4. A bolinha é aberta.
Então, a imagem aberto em -2 e aberto em 4. Ou então, Y, porque agora é a imagem, Y pertence aos reais, tá o quê? Olha o Y no meio. O Y é maior que -2 e menor que 4. Tanto faz escrever intervalo ou escrever conjunto. Muita coisa para essa programação. Mas não é muita coisa não, Jean. Por enquanto, o que a gente está vendo? O domínio é onde que o gráfico está no eixo X. Aí você vê o intervalo que o gráfico pertence no eixo X. Aqui ele está entre -3 e 7. No eixo X aqui, ele está entre 0 e 5. Esse está entre -1 e o 5, que é onde está o gráfico pertence, tá vendo? No X ele está só aqui, ó, entre -1 e 5. E a imagem é onde está o gráfico no eixo Y. Aí você vem aqui. Ele vem daqui a aqui, não é? Então, ó, é do -2 até o 4. Tá ok, Thaísa? Tá? Alguma dúvida aqui, gente? A gente pode continuar? Tem a letra D e E. Pode falar que eu repito. Suave? Então, vamos para a letra D, E e F. D, E, F e G. Ó, Adi, tá meio pequenininho, mas dá para enxergar, ó. O X, o gráfico tá aqui, ó, entre -3 e 1. Ele tá bem aqui, ó, só nesse intervalo, de -3 a 1. Então, seria isso aqui, o domínio. O domínio, bolinha fechada, então, -3 a 1. Ou, você escreve, X pertence aos reais. Tá o quê? Ó, o X fica no meio. Ele está entre -3 e 1. Ou seja, o X é maior ou igual que -3 e menor ou igual que 1. Aí, quando você vem aqui para ver no Y, que é a imagem, aí você vê que o gráfico está limitado aqui, ó. Entre -1 e 1. Tá bem nesse pedacinho só, tá vendo? O gráfico. Entre -1 e 1. Então, a imagem vai ser fechado, né? Porque a bolinha está fechada. -1 e 1. Ou você escreve X pertence aos reais, tá o quê? X não, gente, Y, né? Que é a imagem. Y pertence aos reais, tá o quê? O Y no meio. O Y tá entre -1 e 1. Então, o Y é maior ou igual que -1, menor ou igual que 1. Tá? Em todos eles é isso que você vai fazer. Vai ver primeiro o X, onde que o gráfico está. O gráfico está entre isso e isso. Então, isso daqui é o domínio. E agora, e a imagem? A imagem é em Y. Então, o gráfico está onde? Está entre isso e isso. Está bem aqui nessa parte. Então, esse daqui é a imagem. Tá? Então, só escrevendo aqui. Na E, o domínio. Nós temos que o gráfico está entre -2 e 5. Então, e a bolinha está fechada. Aqui e aqui a bolinha está aberta. Então, aqui, ó, intervalo aberto em -2 e aí fechado em 5.
Tá vendo? Tá vendo, gente? Aí, ou você escreve x pertence aos reais, tá o quê? O x no meio. O x ele é só maior que menos 2, porque a bolinha não tá pintada. E menor ou igual que 5. Aí, quando você vem aqui para ver a imagem, ó, aqui ele está entre menos 1, bolinha fechada, e 3. Tá vendo? Só que o 3, gente, tem bolinha fechada aqui. Aqui tá aberto? Tá. Só que aqui tá fechado, então o 3 entra. Então, aqui a imagem, você vai ver que ele tá entre menos 1, fechado, e o 3 fechado também, porque aqui nós temos a bolinha fechada no 3. Então, vai ficar x pertence aos reais, tá o quê? X não, gente, y. É força do hábito. Y pertence aos reais, tá o quê? Ó, o y no meio. Então, fechado. Então, y é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 3. Tá? Ó, aqui o F. O gráfico. O gráfico tá aqui, ó. Nesse intervalo, tá vendo? E quando você desce aqui, você vê que tá entre o 2 e o 10. Então, em X, que é o domínio, ele está entre 2 e 10. O 2, ó, a bolinha está pintada. O 10, a bolinha não está. Então, o intervalo aqui é aberto no 10. Então, ó, domínio. Domínio que eu estou fazendo de amarelo. O domínio aqui vai ser o intervalo fechado em 2 e aberto em 10, porque a bolinha está sem estar pintada, está aberta, tá? Então, ou você escreve assim, ou escreve x pertence aos reais, tá o quê? Ó, o x no meio. O x é maior ou igual que 2 e menor que 10. Tá menor. Não é igual, porque a bolinha não tá pintada. E aí, quando você vem aqui, ó, na imagem, a imagem, o gráfico tá só esse aqui, ó. O gráfico tá entre o 5, bolinha fechada, e o 7, ó, bolinha fechada. Então, já a imagem aqui vai ser um intervalo fechado entre 5 e 7. Tá vendo? Tá entre 5 e 7. O gráfico. Ou você escreve como conjunto. Y pertence aos reais. Tá o quê? O Y no meio. Y é maior ou igual que 5, menor ou igual que 7. Viram? Com esse tanto de repetição deu para pegar direitinho que o domínio é o eixo X, a imagem é o eixo Y. Aí verifica direitinho quando o intervalo é aberto, quando é fechado, bolinha fechada, intervalo fechado. Bolinha sem estar pintada, intervalo aberto. E o último aqui, ó. Em X, observem. O gráfico está em toda essa parte aqui. Ele começa aqui, ó, em menos 6, só que a bolinha está sem estar pintada. E aí, ó, ele tem, até aqui o 1. Só que a bolinha também está sem estar pintada. Então, o domínio dessa função vai ser o intervalo aberto entre menos 6 e 1. Os dois são abertos, porque os dois, ó, tá com a bolinha sem estar pintada. Então, ou você coloca x pertence aos reais, tá o quê? O x no meio. O x é maior que menos 6 e o x é menor que 1. Tá? Não tem o igual. E a imagem que é o eixo Y, o gráfico tá aqui, ó, entre menos 1
e 6. Observem que menos 1 aqui está aberto, só que aqui está fechado. Então, menos 1 entra. E aqui no 6, aqui está aberto, só que aqui está fechado. Então, o 6 também entra. Então, já a imagem aqui, ela é um intervalo fechado. Entre menos 1 e 6. Ou então, vocês escrevem como conjunto. Y pertence aos reais, tá o quê? Y no meio. O Y é maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 6. E aí, como que foi essa questão? Essa questão é a 38. 38, que era só para falar domínio e imagem. Posso continuar, gente? Pode, tá ótimo, Ana. A 39 é um resuminho de tudo que o Ferreto falou até agora. A 39 é muito boa, gente. Como para estudo. Ela é bem mesmo um resumo de tudo. Ó, a 39 a gente tem essa função, né? Observe essa função. Olha, pelo que a gente está vendo aqui, antes de olhar as perguntas, a gente já vê, né? Nosso eixo X, o nosso gráfico está entre menos 6 e 6. A imagem, então, o domínio é entre menos 6 e 6. A imagem, o gráfico está entre menos 2 e 4. Nós observamos intervalos que a função aqui, ó, decresce, porque está caindo, né? Então, decresce. Aqui decresce também, está caindo. Aí aqui já cresce, porque está subindo. Aí depois decresce, porque está caindo. Aí depois cresce, porque está subindo. Essa daqui é o constante, porque não está nem subindo nem descendo, ele está reto. E aqui cresce de novo. Ou seja, nós temos uma função que tem parte decrescente, decrescente, crescente, decrescente, crescente, constante, crescente. Tá vendo? Só de bater o olho você vê, né? Quando cresce, quando decresce. Porque quando decresce, decresce. Quando cresce, cresce. Não tem muito o que acontecer. Se você for olhar bem, o que acontece? À medida que os valores de X vão aumentando, os valores de Y diminuem quando decresce. E quando cresce, à medida que os valores de X crescem, os de Y crescem também. Tá? Essa 39, Jefferson, que você está falando que está mais difícil de entender? Ou aqui é o que passou a 38? A 38. Olha, a 38, resumindo a 38. 38 pediu o domínio e a imagem. Né? Então, se eu aqui fosse a 38, o que seria o domínio? O domínio seria entre menos 6 e 6. Porque o domínio são os valores de X. O gráfico, tá vendo? O gráfico está entre menos 6 e 6. Então, se ele pedisse isso, ó, domínio da minha função entre menos 6 e 6. Se ele pedisse a imagem da minha função. Qual que é a imagem da minha função, Jefferson? Menos 2 e 4, isso mesmo. A imagem vai ser isso aqui, entre os elementos Y. Seria o quê? Onde o gráfico está aqui, né? O eixo Y. O gráfico está entre menos 2 e 4. Muito bom.
tá? Isso foi a questão número 38. Era para saber o que era o domínio da imagem. Na 39, ele está querendo o quê? Um pouco mais. Ele quer saber qual o valor de f de 4. O que é f de 4? Ele quer saber qual o valor que o 4 ele está associando. Então, você vem aqui no seu gráfico, né? E vai ver até onde está indo o gráfico. Ou seja, é aqui. É esse o ponto. Então, qual que é o valor que ele está associando? Viram? Querem que eu faça de outra cor? Porque está tudo muito azul, né? Vamos de novo. Quando ele pede, eu vou fazer de amarelo. Quando ele pede f de 4, ele quer saber qual que é o elemento que o 4 está associando. Aí você vem aqui, ó, no gráfico, traceja, e vê até encontrar o gráfico. Parou aqui, é aqui que eu encontrei. Esse aqui é o quê? É o 2. Então, por isso que ele colocou que o f de 4 é 2. Tá? O f de 4 nada mais é do que a imagem de 4. Ou seja, quem que o número 4 se associou, tá? É isso que você está escrevendo. Quando o f de 4 é igual a 2, você está falando que a imagem de 4 é 2. Dúvida, gente? Ótimo. Agora aqui, quais são os zeros da função? O Ferreto, né, um dos vídeos dele, falou: zeros da função vão ser aqueles valores de x onde o f de x é igual a 0. Então, quando o f de x é igual a 0, o x é zero da função. Isso quer dizer o quê? Que é exatamente aqueles valores que interceptam o eixo x. Ou seja, ó, o eixo foi interceptado, o gráfico, né? O gráfico foi interceptado no menos 4, no menos 2 e no 1. Então, dizemos que esses são os zeros da função. Então, zeros da função são aqueles valores de x onde o f de x é 0. Ou seja, é onde o gráfico intercepta o eixo x. Intercepta o eixo x por quê? Porque você tem o seguinte, quando você vai colocar um ponto no plano, lembra que você tem, deixa eu colocar aqui, valores de x e de y. Por exemplo, eu quero colocar o ponto 1 e 2 no plano cartesiano. Aí você vem aqui e faz a sua reta. Acho que aqui tem reta. Reta adesiva, selecionar. Não, aqui é só. Nossa, ficou grande. Tem que fazer pequeno, não? Não. Não. Eu tenho que fazer aqui mesmo. Então, eu vou tentar fazer reto. Vai querer colocar esse ponto no plano cartesiano. Aqui é o meu x, aqui é o meu y. O ponto 1 e 2, que está dizendo que em x ele é 1. 1 positivo, então aqui, ó. O 0 é a interseção dos eixos. À direita são os positivos, 1, 2, 3 e assim vai. À esquerda são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, tá? Você desenha de tal forma que se você dobra esse eixo, né, no ponto, o 1, ele
dá um beijinho no -1, o 2 dá um beijinho no -3 e assim vai, né? A distância daqui para cá é a mesma distância daqui para lá. E a mesma coisa acontecer com o Y. Acima do Y são os positivos. 1, 2, 3 e assim vai. E abaixo são os negativos. -1, -2, -3 e assim vai, tá? Se eu quero colocar o ponto 1 e 2, em X ele é 1 e em Y ele é 2. Então, o ponto vai ser bem aqui, ó. Eu venho aqui no 1, vou subir 2 unidades. Então, esse aqui é o ponto que eu coloquei 1 e 2. Se eu vir e falo, eu quero saber onde está o ponto 3 e 0, o que é o 3 e 0? Em X ele é 3, está aqui. Em Y é 0. Isso quer dizer que ele não vai nem subir nem vai descer, ele vai ficar exatamente aqui no eixo. Por isso que a gente vai chamar ele de zero da função. Porque quando o X está associado ao zero, então a gente diz que ele é o zero da função. Por isso que o gráfico fica o quê? A gente diz que fica intersecta ao eixo, porque ele simplesmente é um ponto que vai pertencer ao eixo X. Tá bom, gente? Então, é isso que aconteceu com esses pontos, o -4, o -2 e o 1. Eles são zeros da função porque a imagem deles é zero. Tanto que ele não subiu nem desceu, ele ficou exatamente aqui, no eixo. Tá? Isso que quer dizer zero da função. Tranquilo? Sim, professor. E determina o domínio e imagem foi o que a gente fez na questão 38. Aqui eu coloquei em intervalo, aqui o livro já deu a resposta como conjunto, mas tanto faz. Você vai observar que os intervalos estão fechados, porque todas as bolinhas estão pintadas, então por isso que está o menor ou igual aqui, ou maior ou igual, tá? Entre -6 e 6, entre -2 e 4, tá? Essa 39 é bem um resuminho de tudo que foi falado até então. Tá tranquilo aí, gente? Podemos ir para 40? Quatro minutos, professor. Será que sabe? É o quê? Falta 4 minutos. Será que dá para fazer 40? Gente, agora é a parte mais legal. Por quê? Porque a 40, apesar que não vai dar tempo, né? Muito. Mas essa 40, por exemplo, ela é mais. Não dá para fazer tudo, mas a 40 dá, né? Ela é mais aplicativa. Ó. A não ser que vocês estejam cansados, quer que eu deixe para sexta. Nossa, tá com uma resolução ruim. Tá mais ou menos dando para ver aqui. Ó, uma indústria calcula em horas o tempo para a entrega de seus pedidos utilizando a função T de X é igual. Então, o tempo da entrega de X pedidos é igual a 42 mais 0,2 vezes X, em que T é o tempo para entrega e X a quantidade de peças. Isso aqui é a quantidade. Então, observe, você tem que o tempo, ele depende da quantidade de peças. Você tem que a variável dependente é o tempo, tá? Depende de X. Aí ele fala, qual é o tempo de entrega de uma encomenda de 20 peças? Então, ele quer saber o T de 20, porque ele te deu que X é a quantidade de peças, né? Então, ele te deu que X é 20. E depois ele fala, e de 30 peças? Então, ele também te deu que X é 30. Então, ele quer que você calcule T de 20
e quer que você calcule o t de 30. Observem que ele te informou o quê? Ele te informou a fórmula. A fórmula, o que você vai fazer? Você, no lugar de x, você vai colocar o x que ele te deu. Então, vai ficar assim. T de 20 vai ser 42 mais 0,2 vezes 20. E T de 30 vai ser 42 mais 0,2 vezes 30. Observem, eu só substituí. No lugar de x, eu coloquei o 20. E no lugar de x, eu coloquei o 30. Aí, lembrem-se que você aqui, ó, primeiro tem que resolver a multiplicação. Para depois fazer a soma, tá? Numa expressão numérica, resolve primeiro a multiplicação para depois fazer a soma. Então, vai ficar 42 mais 0,2 vezes 20 dá 4. E aqui, 42 mais 0,2 vezes 30 dá 6. Então, aqui ficou 42 mais 4, 46. 42 mais 6, 48. O quê? Horas. Ou seja, para entregar 20 peças, demora 46 horas. Para entregar 30 peças, demora 48 horas. Então, olha só. Aumentou o tempo, aumentou a quantidade de peças, aumentou o tempo. Tá vendo? Aumentou a quantidade de peças, aumentou o tempo. Então, classifique essa função como crescente, decrescente ou constante. Se aumentando o tempo, aumentando a quantidade de peças, aumenta o tempo, isso é o quê? Crescente? Decrescente ou constante? Isso, Ana Júlia, crescente. Crescente, né? Aí justifique. Pois, quando aumenta o número de peças, aumenta o tempo. Tá? Lembra, seria decrescente se, quando aumentasse o número de peças, diminuísse o tempo. Aí seria decrescente. Seria constante se aumentasse o número de peças, o tempo continuasse o mesmo. Mas, no caso, é crescente. Por quê? Porque aumentando o número de peças, aumenta o tempo. É só crescente, tá, Jefferson? Não é constante, não. Então, ficou a 41 e a 42 para a sexta. Hoje eu coloquei para vocês o quê? Uma aulinha do Ferreto sobre função ímpar e função par, que isso ficou como curiosidade, porque nem no livro tem, não é uma coisa assim muito cobrada. E a outra, que eu só coloquei um exercício bem pequenininho, que a gente também corrige na sexta, sobre função bijetiva, injetiva e sobrejetiva. Ou injetora,